Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Roberto Gil Camargo. Você tá... Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Roberto Gil Camargo, que agora vai falar um pouquinho a respeito dessas questões. O que é o teatro estudantil, o que é o teatro amador, o que é o teatro profissional e aí também, dentro do estudantil, o universitário. Pois é, cada um deles tem a sua característica, né? E, gozado, eu nunca consegui me fixar, tá? Por exemplo, no caso do profissional, né? Nunca me interessou ser profissional, viver disso daí. Eu gosto de transitar entre essas coisas, então eu estou sempre num, sempre no outro, entrando, saindo, porque eu vejo que assim eu consigo estar em todos sem estar em nenhum, entendeu? E acho muito confortável. Muito confortável. Inclusive, às vezes me convidam como iluminador e até como diretor, já fui várias vezes, para eu dirigir ou para eu fazer a iluminação no espetáculo lá não sei onde. Eu não gosto, porque eu não sei se eu vou falar aquela língua, se eu, entendeu? Porque eu tenho uma coisa tão pronta na minha cabeça, tão construída, que eu tenho muita dificuldade de entrar numa outra linguagem. Eu respeito, mas eu não sei se eu consigo dialogar com aquela linguagem. Então, às vezes, eu peço até um preço bem alto, se me pagarem, eu vou. Mas é para não pagarem. E, às vezes, pagam. E dá passagem aérea, dá não sei o quê. Eu falei, tá bom, então, já que vai pagar, tenho que ir. E vou. Mas, assim, eu não me coloco por inteiro, não consigo me colocar por inteiro. Uma coisa que eu vejo que está bloqueada, que eu já atravessei essa fase lá atrás. Eu falo, eu não vou voltar para trás. Mesmo por dinheiro, né? Então, quando a pessoa insiste muito, às vezes dança, convida também e tal, eu já aceitei, já fui e tal. Algumas coisas eu fiz com prazer, fiz pro Dalga La Ronda lá da Unicamp, um trabalho que ele foi apresentar, inclusive no Rock in Rio, de iluminação. Falei, tá, vamos lá, fazemos e tal. Não cobro nada, isso é um prazer, para mim é uma honra poder fazer e tal. Agora, tem outras coisas que eu vejo que tem outra finalidade e não me interessam. Então, eu tenho dificuldade de transitar em alguns espaços assim, desse cenário que você traçou aí, de teatro estudantil, teatro estudantil também não consigo, teatro amador, né, eu já passei por isso, o teatro profissional, que é tem muitas suas características repertoriais, que é uma coisa que eu não curto, fazer peça de repertório, nem colocar produto em prateleira, eu não sou empresário, não tenho esse viés. Tenho dificuldade, inclusive, de lidar a respeito de quem faz, mas, sabe, eu sinto isso, a gente tem que saber qual é o lugar da gente. O meu lugar não é lugar nenhum, é entre. Eu fico em todos eles, eu gosto de todos, mas não quero me fixar porque eu acho que a proposta que a gente tem de trabalho é uma proposta que é tão subjacente a todos, e independe de mercado, independe de público, independe de tudo. Eu não faço para público, eu quero fazer um bom trabalho. E claro que eu respeito o público e quero que o público venha assistir, mas eu não faço pensando no público. É, é, é uma maneira de você expor um trabalho, né, e esperar que as pessoas venham, as pessoas digam, mas não que eu queira exatamente atingi-las com determinados recursos e modos de fazer. Respeito as pessoas que fazem assim, mas é uma opção, né? E me sinto bem assim, transito por essas áreas, eles têm um respeito grande pelo meu trabalho também, aceitam daquela maneira que é, e eu gosto, assim, acho que é bem é confortável e é satisfatório, né? Porque você não se arrepende de nada. E eu não quero me arrepender das coisas, eu quero fazer e me sentir bem com as coisas que eu faço. Então é meio isso daí, por isso que eu fico transitando pelos entres, né? Um estilo meio japonês de arquitetar a minha profissão,
mexendo com os painéis e reconstruindo os espaços e não fixando eles em lugares muito, né, determinados. Muito bem. E fala um pouco sobre você, Roberto Gil, professor. Nossa! Até parece que eu não dou aula, né? Dou aula a semana inteira. Então, eu adoro dar aula. É um pouco de teatro também, Sim. É bastante, né? Talvez eu como ator eu esteja ali, né? E gosto muito, me dedico muito, preparo todas as minhas aulas. Às vezes me falam assim, você não aprendeu ainda? Eu falei, nunca vou aprender. Eu nunca vou aprender. Eu estou aprendendo junto, Sim. Eu quero aprender junto com os alunos, eu quero mais informação, mais coisa, para eu levar para eles. Então, eu sinto um prazer muito grande em poder transmitir para as pessoas de um modo mais leve, mais próximo aquilo que eu acho importante e que as pessoas têm que saber. E eu acho que é isso que move a sua vontade de trabalhar, né? de criar o seu estilo, de atender os alunos nesse sentido. Sou um professor da moda antiga, né, Roberto? Gosto da teoria, gosto de ficar falando e de passando informação. Não dou muito espaço para o aluno, não. Infelizmente, não tenho esse lado. Quer dizer, eu dou espaço na medida que eu trago o aluno para o meu diálogo, para a minha fala, e dialogo com a mente dele, né, com o conhecimento dele e a cabeça dele fazer isso. Esta é a minha forma de trabalhar. E apesar de ter aulas que são práticas e tudo, né, é isso, é um trabalho meio dessa maneira. Me sinto confortável, os alunos eu acho que gostam e vai rolando. Um momento de muita alegria dentro do teatro. Ai, tem tantos. Sim, tenta dizer um ou dois. Ai, Roberto, não vou por saber exemplo, dizer. uma coisa que vem assim, você lembra na hora, deu muito prazer. Não consigo te dizer, são muitos. É. São muitos. Mas, por E exemplo, tem alguns desprazeres também quando eu queria atingir uma coisa. Eu era mais jovem e eu não atingia, eu ficava frustrado. Eu parei de perseguir as coisas. Eu falo, não, as coisas que venham até mim e eu vou por um caminho. E esse me dá um prazer muito grande, me dá muita segurança, muita firmeza. Eu tenho um foco no que eu quero e perseguir aquele sentido da flecha. Assim, você vai para lá e é isso que você tem que chegar. Se você desviar desse percurso, aí você se fragiliza e fica dependendo do olhar externo e da aprovação externa. Eu não quero aprovação externa, eu quero que as pessoas, que nós nos aprovemos ou nós nos reprovemos, mas nada que seja uma coisa, eu estou aqui, você está aí. É uma troca e no mesmo lugar. Para mim, o teatro é esse conjunto de coisas assim. Não tem um momento, mas tem muitos momentos que eu passei em festivais, em viagens externas, agora recentemente na Bélgica, o espetáculo foi muito bem recebido, as pessoas perguntam como é que vocês fazem, como é que é isso, como é que é aquilo. Conhecemos grupos lá da Europa que estão vivendo debaixo de bomba, é o caso do grupo da Ucrânia, né, que a Ucrânia é uma pressão da Rússia em cima, e eles falando como é que eles fazem teatro, a dificuldade que eles têm para eles saírem do país, para eles irem no país vizinho, que é a Bélgica ali do lado quase, né? Não tão vizinho, mas é muito mais próximo do que nós. E então aí você vê que você, de repente, está no céu, que o Brasil é uma outra coisa, né? Apesar dos problemas que tem, são problemas que é fácil, é só os políticos quererem resolver, resolve. Mas não havendo guerra e não explodindo bomba na sua casa na hora do almoço, tá bom. Pior são esses países que as pessoas, na Síria, por exemplo, né, os meus antepassados, aliás, que o cara chega na casa, cadê a casa? Não existe mais. Cadê os irmãos, os pais? Não existe mais. Acabaram de soltar um negócio e explodiu tudo. Então essas coisas a gente não tem aqui. E isso acho que é um motivo de a gente erguer a cabeça num momento desse difícil econômico que a gente está passando, né? E que de respinga na política, obviamente, mas que não chega aos pés do que a gente vê por aí no mundo, né? Coisa muito pior. Então esses momentos são muito legais de encontrar outros grupos, de conversar, de ver premiações e tem todo aquele auê em volta,
muito legal, a gente não esquece. Você se vê como um educador? Também, né? Sim. Do meu jeito, né, Roberto? Do meu jeito. E o jeito eu sou daqueles que eu aprendo aprendendo, que eu faço fazendo. Eu não sigo, eu leio tudo que tem, mas eu dou muita importância, sabe, para essa coisa mais pragmática mesmo, de você botar a mão na massa e ver como é que ela funciona, e aí como é que você vai trabalhar dentro disso. Isso eu dou muita importância. E nesse sentido, eu acho que é uma forma de ser educador, né, que baseado mesmo no empírico, no dia a dia, nas descobertas, né, e nas experiências que a gente traz, que o corpo da gente traz, que a voz da gente traz, que o olhar da gente traz, e que isto é muito bem recebido pelos alunos, e eles retornam para você uma energia que te dá mais força e muito legal, muito bom. Gil, muito obrigado, tá, por Eu que quero tudo agradecer. que você tem feito. Você realmente, durante mais de 50 anos que a gente está por perto, e eu tenho observado bastante você nesse sentido, você realmente é um grande educador, né? Não é só grande teatrólogo, grande professor, você é amado por todas essas pessoas, com o seu contexto familiar, os seus alunos, as pessoas, o respeito, a sua história realmente é muito bonita. Isso aqui é só uma parte, né, daquilo que você está fazendo, porque vai muito além. E obrigado por essa partilha de todas essas coisas boas que tem aí dentro de você e que você consegue passar para todos nós com tanta simplicidade, com tanta humildade e com tanta grandeza que existe aí, viu? Muito obrigado, em nome de todos esses alunos e todas essas pessoas que você tem formado. Eu que agradeço, Roberto. Eu acho que esse convite e essa oportunidade de poder falar e a gente remexer a história da gente, a história da gente aqui na universidade, esse trabalho que está fazendo também de resgate, de diálogo, é muito importante. Acho que é a primeira vez que eu paro para falar bastante sobre essas coisas todas e com a sua presença, que você sempre acompanhou o meu trabalho, sempre te admirei, sempre soube da importância, né, que a sua presença teve na minha vida, na minha carreira, não só na educação como no teatro, e que a gente sempre trocou essas informações a respeito dessas duas áreas. Você também está nas duas. Esse convite para vir aqui, eu falei, meu Deus, o que será que eu vou ter que falar? E eu me senti muito à vontade, espero que tenha colaborado, que as pessoas curtam um pouquinho disso daí, que é uma delícia. Porque conforme você foi falando também, é uma delícia, porque nós começamos a localizar os espaços em Sorocaba, né, em que o teatro foi acontecendo e tem acontecido, e as pessoas, né, que vêm vindo. Então é uma delícia, realmente uma retrospectiva maravilhosa. Você é uma figura muito importante, respeitada no teatro sorocabano, e não só, né, no teatro sorocabano, é do teatro sorocabano que você leva, né, as pessoas e mexe com a cabeça de muita gente, e leva também o nome da Uniso, né, para muitos espaços. Então, a nossa gratidão por tudo isso que você é. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Narrativas Compartilhadas agradece.